Paz a todos. Nesse dia 17, eu fui convidada para iniciar o nosso devocional com um louvor. E eu escolhi um louvor que nos lembra um pouco sobre o significado da Páscoa, né? Porque Jesus se sacrificou por nós e é sempre importante a gente se lembrar disso. Gostaria de pedir que quem conhece o louvor me acompanhe. Quem não conhece, busque ouvir de todo o coração, porque é muito importante nós nos entregarmos e termos a devoção completa do nosso coração, porque o louvor é uma parte muito importante do nosso devocional também. E peço também que se atentem bem à letra, porque é uma letra muito bonita. Em nome de Jesus, amém. Prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Graça e paz, amém? Desejo que você esteja bem. Estamos aí às vésperas, né, de uma celebração da Páscoa. Como estão? Espero que todos estejam aí se organizando para cultuar, para celebrar, né? Não a morte, mas o nascimento do nosso Senhor. Sabemos que a Páscoa não está simbolizada por um coelho, mas sim pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, então estamos aqui, né, já passamos da metade do livro de Provérbios. Quero incentivar você a se inscrever no canal, para que quando o vídeo for postado, você saiba, tá bom? Às vezes a correria, né, nos impede de nos organizar para fazer o devocional. Tá bom? Não deixe que a correria, o dia a dia, o impeça de priorizar esse momento.
realmente tem que ser um esforço, né? Muito bem, então vamos continuar aqui. Eu vou meditar sobre alguns versículos, tá bom? E eu gostaria que você acompanhasse, meditasse, refletisse e, se possível, comentasse aquele que falou mais ao seu coração, chamou mais a sua atenção, ministrou de forma diferente. O primeiro versículo diz que o melhor é um bocado seco e tranquilidade do que casa farta de carnes e contendas, né? No 15 tem um versículo parecido, né? Que fala das hortaliças. Melhor é comer hortaliças do que carne num ambiente atribulado, né? E o versículo é autoexplicativo, né? Nós devemos buscar a paz, nós devemos buscar um ambiente saudável. No que depende de nós, muitas vezes não depende só de nós, mas a palavra fala, no que depender de vós, tende paz um para com os outros. Né? Então, se nós, que somos cristãos, não manifestamos a paz, como podemos exigir isso de outra pessoa? Sempre apontamos o dedo, né? Ah, mas fulano, mas e no que depende de mim? Vamos nos avaliar. No que depende de nós, nós semeamos a paz na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na comunidade. Como tem sido isso, né? O 3 fala assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro. Se a gente buscar o significado de crisol no dicionário, o dicionário vai falar assim, que é um recipiente utilizado para experiências químicas em que se tem de misturar ou fundir substâncias. E o sentido figurado nos diz que é um lugar ou circunstâncias apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. Pronto, né? Já descobrimos aí para que serve o crisol, né? Do que a palavra de Deus está falando, que o crisol, ele prova o melhor da prata e o forno, o ouro. Será que esse ouro é puro? Ou ele tem impurezas, né? E aí tá falando que o Senhor prova os corações. O Senhor é o nosso crisol. O Senhor é o nosso recipiente, aonde Ele vai ali saber se eu e você temos impurezas, o que está no nosso coração, né? Aquele versículo é muito conhecido que fala, a boca fala do que o coração está cheio. E realmente, quando você começa a falar sobre algo, observa a forma, o tom, o sentimento que vem à tona quando você fala sobre aquele assunto, né? O que a sua boca profere? Continuando, tá dizendo que não é bom a gente expor, né, uma situação de forma desnecessária. O 9 fala, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, né? Tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo, tem gente que gosta de ver e assim acha às vezes como quem não quer nada ali, né? E semeia uma palavra, uma atitude, mas a bem da verdade é que ele quer ver o circo pegando fogo e que não parta de nós esse tipo de comportamento, não é verdade? O 16 fala assim, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria? Visto que não tem entendimento, esse me chamou em particular muita atenção, esse e o 4. Porque assim, você já imaginou? Você tem uma ferramenta, um instrumento que você não sabe usar? Então, continuando aqui, o 13 fala assim, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Realmente, né? Uma pessoa que atrai para si o que é mal. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Aqui vem, né, nas entrelinhas, falando do quê? Da longanimidade, né, do primeiro ouvir.
ouvir mais do domínio próprio. Então aqui nesse versículo a gente vê nas entrelinhas tudo isso. Porque uma vez que a gente começa uma contenda, é uma coisa que não tem fim. Né? Quem aqui já conseguiu lembrar, veio à memória alguma situação parecida com essa, não é verdade? Então, né, eu sou do tipo que prefiro, eu pago para sair de uma confusão ao invés de entrar, eu evito, né? Muitas vezes até demais, né? A gente já falou sobre o 16, né? Novamente aqui no 21 fala do filho, né? Que pelas suas atitudes pode vir a ser a tristeza do pai. O filho estulto é tristeza para o pai. Agora, o insensato, e o pai do insensato não se alegra. Que tristeza, né? Graças a Deus eu posso glorificar a Deus pela vida dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 15 anos, um de 5, e não tenho nada do que me queixar deles, graças a Deus. Deus me presenteou com 2 joias. O 23 fala que o perverso aceita suborno secretamente, né? E no capítulo 16, a gente viu o versículo que fala que Deus contempla os bons e os maus, né? E em outra passagem fala do justo, que o sol nasce para todos, para o justo e injusto. Então não há nada que nós possamos esconder da face do Senhor, né? Nada, simplesmente nada. E 25 fala, é tão importante essa questão do filho, né? De ser filho, porque fala do cidadão que a gente vai se tornar. Deus é nosso pai, nós somos seu filho. Eu creio que por isso Salomão, ele insiste muito nisso, né? Que fala o filho, o 21 fala o filho, novamente. E aqui fala no 25, o filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Amém? Então é isso. Aqui finaliza falando que o estulto, quanto se cala, é tido por sábio, né? E o que cerra os lábios por sábio. Então tá falando aqui, quer dizer que é bom a gente ouvir, estar atento, falar menos. E eu, sinceramente, muitas vezes já me arrependi de falar em alguns momentos que deveria ter me calado, cerrado os lábios, como diz aqui o versículo 28, né? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Né? Até aquela pessoa falta de entendimento, quando ouve, ela é tida por sábia, né? Então, quando a gente não souber o que falar, é melhor a gente não falar, né? Porque certamente a gente vai se arrepender. Então, vamos nos calar, né? Falar somente o necessário, no momento correto, quando o Espírito Santo der aquele sentimento assim, olha, é melhor ficar calado. Não hesite, né? Nem eu e nem você, e façamos conforme as palavras de sabedoria. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pedir que Deus te guarde, livre, te dê um bom feriado, te dê bons momentos de reflexão sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa, que é o nosso Cordeiro, o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. Peço que o Senhor Deus te dê momentos bons com a sua família, com os seus amigos, que você tenha um bom descanso. Para você que vai trabalhar, um bom trabalho, em o nome do Senhor Jesus.